Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez, o professor Heraldo Cunha com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. O conteúdo da nossa aula de hoje é estrutura e narrativa do texto ficcional. Mais uma vez, estrutura e narrativa do texto ficcional. Olha aí, ficcional. O que é um texto ficcional? Narrar é contar uma história. Sendo assim, a narração tem como centro a ação, o fato. Um texto narrativo é uma sequência de ações que se sucedem através do tempo e do espaço. A narrativa pode ser ficcional ou não ficcional. A narrativa não ficcional ou real conta os fatos reais, sem recriá-los, limitando-se a mostrá-los como realmente aconteceram, não é o que acontece na realidade. Então, uma narrativa que não é ficcional, uma narrativa real, que retrata, que narra uma história real, a realidade. Agora, a narrativa ficcional, que também podemos chamar de fictícia, cria ou recria fatos. Sobre um fato real, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que é um fato real, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, sobre este fato real, podem ser criados milhares de textos fictícios. Basta lembrar de filmes como Os 12 Condenados, A Lista de Schindler, Bastardos Inglórios, Uma Luz na Escuridão, Um Canto de Esperança, entre outros, entre vários outros filmes com temática sobre a Segunda Guerra Mundial. Abaixo aí nós vemos cartazes de alguns filmes que eu citei. Os 12 Condenados, A Lista de Schindler, Bastardos Inglórios. Todos eles têm como tema a Segunda Guerra Mundial. Mas os autores, os roteiristas, eles criam novas narrativas sobre este fato acontecido. Então são narrativas fictícias, né? Eles inventam, eles criam com a sua imaginação, eles fazem uma releitura daqueles fatos que realmente aconteceram. Veremos agora os tipos de narrativas ficcionais. O romance. O romance é um tipo de narrativa ficcional. O romance, em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. Há tramas paralelas, há aquela trama principal que norteia o romance, mas há tramas paralelas que vão acontecendo. É um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. O romance se subdivide em diversos outros tipos. Há o romance romântico. São as narrativas que destacam a figura do herói, cavalheirismo, figura feminina, amor, pátria. Os autores de destaque desse estilo são Joaquim Manuel de Macedo com o livro A Moreninha e José de Alencar com o Guarani. Abaixo vocês estão vendo aí, observem as imagens desses dois livros citados e seus autores. Joaquim Manuel de Macedo escreveu A Moreninha e José de Alencar com o Guarani. São exemplos de romances românticos. O romance realista, também há o romance realista. São os textos que tecem críticas sociais, religiosas e políticas. Machado de Assis é o principal representante deste tipo de romance. Vejam aí abaixo 3 imagens dos livros, de alguns livros de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e O Alienista. São obras do grande escritor brasileiro Machado de Assis que caracterizam o romance realista. Há o romance naturalista. É muito parecido com o realista, mas tem como foco a análise social a partir do coletivo, da coletividade, de uma comunidade. Por exemplo, uma das obras mais conhecidas é o Cortiço, de Aloísio Azevedo. Abaixo vocês estão vendo aí
uma edição de O Cortiço, escrito por Aloysio Azevedo, representando um romance naturalista. E há também o romance modernista, marcado pelo movimento Romance 30. O tipo faz críticas sociais e anticapitalistas. Os nomes de destaque são Jorge Amado, com o livro Capitães de Areia e O País do Carnaval, e Graciliano Ramos, com São Bernardo. Olha aí a imagem, está até na capa, o escritor baiano Jorge Amado, com o seu livro Capitães de Areia, ou Capitães da Areia, como está escrito aí. Jorge Amado e O País do Carnaval, e Graciliano Ramos, com São Bernardo, caracterizam um romance modernista. Há também, como gênero, como tipo narrativa fictícia, a novela, muitas vezes confundida em suas características com o romance e com o conto. A novela é um tipo de narrativa menos longa que o romance. Possui apenas um núcleo, ou em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Em comparação ao romance, se utiliza de menos recursos narrativos e, em comparação ao conto, tem maior extensão e uma quantidade maior de personagens. Como exemplo, nós temos aí Sim a Moça, de Maria Dezone Pacheco Fernandes, que deu origem ao filme e às telenovelas. Sim a Moça foi escrito por Maria Dezone Pacheco Fernandes nos anos 50, se não me engano, e deu origem ao filme e também às telenovelas de uma grande emissora de televisão. Como vemos aí abaixo o cartaz de um filme de 1953, inspirado, na obra de Maria Dezone Pacheco Fernandes, Sim a Moça. E ao lado temos duas imagens de telenovelas, uma de 1986 e outra de 2006, que foi exibida por uma grande emissora de televisão brasileira. Há também o conto. O que é o conto? O conto é uma narrativa curta. O tempo em que se passa é reduzido e contém poucos personagens que existem em função de um núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico, mas na frente nós veremos esses tipos de tempo. Como representantes, como contistas, deste estilo ficcional, nós temos Clarice Lispector, Fernando Sabino e Rubem Fonseca. Estão aí os três, as imagens desses três grandes escritores brasileiros que se destacaram nesse gênero textual conto, que é uma narrativa fictícia. Vamos agora para outro tipo de texto ficcional, a crônica. Por vezes ela é confundida com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas. São situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza da ironia e às vezes até do sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo. Quando o tempo é utilizado, é um tempo curto, de minutos ou horas normalmente. Então temos aí a imagem de 5 representantes deste gênero. Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Paulo Mendes Campos e Carlos Drummond de Andrade estão entre os cronistas mais importantes da literatura brasileira. E a fábula? A fábula também é um tipo de texto ficcional. Ela é semelhante a um conto em sua extensão e estrutura narrativa. O diferencial se dá principalmente no objetivo do texto, que é o de dar algum ensinamento, uma moral. Toda fábula tem um ensinamento no final, que diz a moral da história. Outra diferença é que as personagens são animais, mas com características de comportamento e socialização semelhantes às dos seres humanos. As fábulas, uma característica principal dela é que os personagens são animais, e animais que falam, que têm comportamento, características humanas.
A parábola. A parábola é a versão da fábula com personagens humanas, já que a fábula utiliza animais que falam, a parábola é a versão da fábula com personagens humanas, não há animais que falam. O objetivo é o mesmo, o de ensinar algo, transmitir um ensinamento, uma moral. Para isso são utilizadas situações do dia a dia das pessoas. É uma narrativa curta, que utiliza uma linguagem figurada e que, por meio de ação ou analogia, transmite um preceito moral ou religioso. A exemplo das parábolas encontradas nos evangelhos. Como vemos aí abaixo, temos a parábola do semeador, que nós encontramos na Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 23. E outra parábola muito conhecida, que é a verdade e a mentira, uma parábola antiga, muito antiga, uma parábola judaica. Há também o apólogo. Apólogo é semelhante à fábula e à parábola, mas pode ser utilizado das mais diversas e alegóricas personagens, animadas ou inanimadas, reais ou fantásticas, humanas ou não. Da mesma forma que as outras duas, ilustra uma lição de sabedoria. Porém, o apólogo fala de qualquer tipo de lição de vida, mesmo que esta não seja a que é adotada pela maioria como a maneira correta de agir. Nós temos aí um exemplo de uma edição de um apólogo escrito por Machado de Assis, onde ele narra a história entre um diálogo entre a agulha e a linha. É muito interessante. Temos também como texto ficcional a anedota. Anedota é o quê? Uma piada. É um tipo de texto produzido com o objetivo de motivar o riso, fazer com que o leitor ria, relaxe, não é? E dê boas gargalhadas. É geralmente breve e depende de fatores como entonação, capacidade oratória do intérprete e até representação. Tem que saber contar a piada. Nota-se então que o gênero se produz na maioria das vezes na linguagem oral, mas sendo que pode ocorrer também em linguagem escrita. Temos aí a imagem de um livro, uma edição que não existe mais, mas muito antigo, nos anos 70 até os anos 80, ainda podia se encontrar nas bancas de revistas e jornais, as anedotas do Pasquim. E por último, a lenda. É um texto ficcional. O que é uma lenda? É uma história fictícia a respeito de personagens ou lugares reais, sendo assim a realidade dos fatos e a fantasia que estão diretamente ligadas. A lenda é sustentada por meio da oralidade, torna-se conhecida e só depois é registrada através da escrita. Começa pela língua do povo, pela fala do povo. O povo vai contando aquelas lendas, aquelas histórias e depois ela é registrada através da escrita, ela é documentada. O autor, portanto, é o tempo, o povo e a cultura. Normalmente fala de personagens conhecidas, santas ou revolucionárias, ou podem também ser personagens inventadas. Temos aí as lendas do folclore brasileiro, algumas lendas, só botei 3 aí por causa de questão de espaço. O Curupira, a lenda da Iara e aquele ali que eu não coloquei o nome, mas que todos nós sabemos qual é este personagem do folclore brasileiro, é o Saci Pererê. Então vamos agora para os elementos da narrativa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são, primeiro, foco narrativo. O foco narrativo pode ser na primeira pessoa, que é quando o narrador conta a história utilizando a primeira pessoa do singular ou do plural. Neste caso, ele participa da história, ele é um narrador-personagem. E pode também o foco narrativo acontecer, a narrativa na terceira pessoa, quando o narrador não faz parte da história e fala do personagem na terceira pessoa, do singular ou do plural. É o narrador observador, ele não participa da história. Uma observação aí, muitas vezes o autor fala de si mesmo na terceira pessoa, como se um aluno contasse o seu dia na escola, referindo-se a si mesmo como ele, o aluno. Número 2, os personagens. Há o personagem protagonista, é o personagem principal, pode ser o herói, a heroína, aquele por quem todos torcem, é o mocinho ou a mocinha da história. Há o personagem que chamamos de antagonista,
É o personagem que se coloca contra o protagonista. Geralmente nas novelas, aquela pessoa que vive armando situações para prejudicar o personagem principal. É o vilão ou a vilã da história. E há o personagem coadjuvante. O coadjuvante é um personagem menos importante, ele é secundário. Ele faz parte do cotidiano do protagonista ou do antagonista. E há os personagens que nós chamamos de figurantes. O figurante é um personagem terciário, que apenas aparece para compor a cena, não desempenhando nenhum papel significativo no enredo. Pode até nem ser percebido pelos personagens principais e secundários. Por exemplo, numa novela, num filme, numa cena que o mocinho, né, o personagem principal, o protagonista, ele está conversando com um coadjuvante, e ao fundo nós vemos aquelas pessoas passando, dependendo do local, do espaço físico que eles estão encenando, né, representando aquela cena. Então são os transeúntes, são os pedestres, as pessoas que estão no restaurante, mas não participam da história, só apenas para compor a cena. Eles não desempenham nenhum papel significativo no enredo. 3. O narrador. Narrador personagem, olha aí, nós já falamos anteriormente e vamos explicitar mais um pouco. É aquele que faz parte da história, é o narrador personagem. Além de narrar a história, ele também é personagem. Por isso mesmo, ele relata os fatos em primeira pessoa. Há o narrador observador, é o narrador que, estando diante dos fatos, observa-os e relata o que vê. Mas ele não participa da história, é apenas alguém contando uma história. E há o narrador onisciente, é aquele que, além de observar e saber de tudo o que acontece, tem o poder de conhecer o pensamento, os sentimentos e emoções de cada personagem, como também tudo o que aconteceu e o que está por acontecer. Então, ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, ele tem o conhecimento de tudo e de todos. Número 4, o tempo. Olha aí, o tempo da narrativa, o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o relato que se desenvolve numa sequência progressiva e lógica de tempo. Tempo, dia, noite e tal, anos, minutos, horas. E há o tempo psicológico. O relógio e o calendário perdem seu sentido linear. No tempo psicológico, o personagem ou o narrador vai à infância e avança à velhice em segundos. Às vezes, quando assistimos a um filme, o personagem para e dá aquele flashback. Flashback em inglês é aquele rápido pensamento voltando ao tempo. Então, ele se lembra de fatos passados. Né? Então, nós chamamos esse tempo, o tempo psicológico, é o tempo da imaginação, do sonho, da lembrança, da saudade. Geralmente, quando aparece o tempo psicológico no texto narrativo, ele marca a presença de um trecho descritivo. Número 5, o espaço. É o lugar onde se passam os fatos. Caracteriza-se como físico, que é o espaço geográfico, é o lugar físico mesmo, representado por ruas, praças, avenidas, cidades, dentre outros. E o espaço também psicológico, referindo-se às condições socioeconômicas, morais e psicológicas condizentes aos personagens, possibilitando, portanto, situá-los na época e no grupo social em que se passa a história. Vejamos agora a estrutura do texto narrativo. Primeiro, inicia-se uma estrutura de uma narrativa, é a apresentação. A apresentação é a parte que introduz, é o começo da história. Então, nela é feito o quê? Se dá os dados necessários para a compreensão da anedota, do conto, da crônica, ou qualquer que seja o tipo de texto narrativo. Depois vem a complicação ou desenvolvimento. Complicação ou desenvolvimento. É o desenvolvimento da história, é a parte do texto que traz o conflito, um problema ou situação que é o ponto central da narrativa. Aí vai se desenrolando a história. Depois vem o clímax, é o auge, o ponto culminante do conflito, seja ele dramático ou cômico. E depois há o desfecho, que é o final da história. É a resolução ou a saída do conflito. Ou ainda, no caso de uma anedota, o final que faz com que o leitor perceba o sentido cômico da narrativa. Então, temos esses 4 aí compondo a estrutura do texto narrativo. A apresentação, complicação ou desenvolvimento, o clímax e o desfecho. E os discursos utilizados, né, na estrutura do texto narrativo.
Primeiro, pode ser usado o discurso direto. O narrador apresenta a própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Então, o discurso direto, a sua característica é que a fala do personagem é reproduzida fielmente. Por exemplo, o desconhecido perguntou: que horas são, por favor? Observe aí a existência dos sinais de pontuação. O desconhecido perguntou, 2 pontos, entra um travessão, indicando a fala do personagem. É o personagem falando. O narrador dá uma pausa na narrativa e entra o personagem. O discurso direto. Que horas são, por favor? Vejam o exemplo abaixo. Foi então que ele disse: estou cansado de tanta confusão. Olha aí. Uso de sinais de pontuação. Isso é uma característica em um texto escrito. A gente percebe que é o personagem falando. É a fala fiel do personagem. Entra um travessão, estou cansado de tanta confusão, está ali um ponto de exclamação. E por último, todos os dias minha mãe me dizia, vejam, abre aspas, fique atenta e não faça bagunça nas aulas, fecha aspas. Então, reproduzindo a fala fiel da mãe. Todos os dias minha mãe me dizia, fique atenta e não faça bagunça nas aulas. Então, esse aí é o discurso direto. Vamos agora para o discurso indireto. Há o discurso indireto quando o narrador ele interfere na fala da personagem. Ele conta aos leitores o que o personagem disse, mas conta em terceira pessoa. Não é mais o personagem falando, e sim o narrador falando a fala do personagem. As palavras da personagem não são reproduzidas, mas traduzidas na linguagem do narrador. Vejam os exemplos. Maria disse que ia para a faculdade depois do jantar. Isso é o narrador dizendo o que Maria disse, mas não entra 2 pontos, não entra travessão, não entra aspas, não há fala direta de Maria. Por isso que dizemos que é um discurso indireto, é quando o narrador fala a fala do personagem, geralmente em terceira pessoa. Olha aí, ó. Maria disse que ia para a faculdade depois do jantar. A próxima. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão. Por último, todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça nas aulas. Vejam aí, as frases do discurso direto agora transformadas em discurso indireto. É quando o narrador interfere na fala do personagem. Em terceira pessoa, ele conta aos leitores o que o personagem disse. E por último, o discurso indireto livre. Discurso indireto livre é uma combinação dos 2 anteriores, é uma combinação do discurso direto e do discurso indireto, confundindo as intervenções do narrador com as dos personagens. É uma forma de narrar econômica e dinâmica, pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo. Vejam este exemplo aí. É um discurso indireto livre. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande, hei de dar conta deste danisco. Se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanto urutu perto de casa. Se uma onça comesse o carreiro, de noite, um onção grande da pintada, que raiva. Mas os bois estão caminhando diferente. Começaram a prestar atenção, escutando a conversa de boi brilhante. Então vejam aí que o discurso indireto livre, ele apresenta o pensar alto. É como se tivesse a exposição do pensamento do personagem no meio da narrativa. A fala ou o pensamento do personagem se mistura com a fala do narrador. Então, para resumir os 3 discursos, no discurso direto o personagem fala. No discurso indireto, a fala do personagem é reproduzida pelo narrador ou por outro personagem. E o discurso indireto livre mostra o pensamento do personagem. Muito bem. Você já ouviu falar na história da perna cabeluda? Ah, eu vi. Quando eu era criança, eu vi muito, morria de medo da perna cabeluda. A história da perna cabeluda é uma lenda urbana que surgiu em meados dos anos 70 no Recife, capital pernambucana. O então repórter do jornal Diário de Pernambuco, Raimundo Carreiro, escreveu um texto ficcional sobre as atrocidades cometidas por uma perna cabeluda. Claro que nada era verdade, tudo criado pela fértil imaginação do autor. Porém, a perna cabeluda cresceu no imaginário do povo recifense e espalhou-se um boato de que ela realmente existia.
Daí surgiram vários relatos de pessoas que juravam ter visto ou sido atacadas pela infame aparição. Olha aí ao lado uma representação artística da perna cabeluda, que assombrou a capital pernambucana em meados dos anos 70, tudo a partir de um texto ficcional escrito por Raimundo Carreiro, então repórter do Jornal Diário de Pernambuco. O texto foi publicado no Diário de Pernambuco em um domingo, dia 1º de fevereiro de 1976. Raimundo Carreiro hoje é considerado um dos maiores escritores de Pernambuco, conhecido nacional e internacionalmente, e recebeu diversos prêmios literários. As imagens abaixo aí mostram aqui, olha, à esquerda, a imagem original, como foi publicado o texto sobre a perna cabeluda no Diário de Pernambuco, no dia 1º de fevereiro de 1976, escrito de autoria de Raimundo Carreiro, que está aí ao lado, ele atualmente, Raimundo Carreiro, continua vivíssimo e hoje é um dos grandes escritores pernambucanos. Então vamos ler o texto escrito por Raimundo Carreiro, que ele intitulou lá em cima, ó, do jeito que está lá no jornal, Romance Policial, A Perna Cabeluda. Vamos ao texto ficcional, esta lenda urbana criada por Raimundo Carreiro. O repórter apressado, nervoso, entrou na redação do jornal. Colocou o papel na máquina, mas estava de tal forma agitado que não sabia como escrever. Percebendo sua indecisão, o editor procurou saber o que estava acontecendo. Gago, voz presa na garganta, precisou de alguns segundos ainda para ordenar as palavras. A perna cabeluda está em Olinda, disse, esperando a reação do chefe. Uma pessoa fora agredida, levara 3 pernadas no pescoço, uma na barriga. Sangrando, fora socorrida por populares e estava agora no Hospital da Restauração. E não fora a única. Invadira também a residência de uma bela moça, não respeitara pai nem mãe, com uma rasteira derrubou-a ali mesmo, no meio da sala, diante dos olhos estarrecidos da família, que não sabia como reagir, praticou agressões. Foi um corre-corre na rua, gente chamando a polícia, mulher chorando abraçada com o marido, irmãos e parentes, as mais piedosas e religiosas, rezando nos pés dos santuários. A pobre moça, coitada, gemia, gritava, pedia proteção. Não era fácil, no entanto, agarrar a perna. Ágil, saltava para todos os lados. Teve um rapaz, herói anônimo, que ainda pulou a janela da residência. Mas nada pôde fazer porque logo recebeu uma violenta pernada na cabeça. Caiu sangrando, batendo, quase morto. A perna cabeluda somente se deu por vencida quando foi escutado o gemido do carro da polícia. Saiu correndo pela porta dos fundos, meteu-se numa rua estreita, atravessou um beco e desapareceu num matagal. Os homens da rua, penalizados com o choro da moça, formaram logo uma coluna. Armaram-se logo de facas, revólveres, pedaços de pau, saíram em sua perseguição. Nessa hora os policiais já vinham chegando. Juntaram-se aos guerreiros, saíram em busca da perna criminosa. Foi que um guerreiro mais afoito, que corria na frente de todos, armado com um revólver, uma peixeira e um canivete, deu grito, caiu sangrando, o corpo todo dolorido. No escuro, não pôde ver a perna cabeluda escondida atrás de uma moita. Vingativa, não apenas deu-lhe uma rasteira, como chutou sua boca e ficou pulando sobre seu peito. Os outros homens correram em seu socorro, mas havia a surpresa. Confundindo-se com a escuridão, a perna pulava mais do que o Saci Pererê, agilíssima, de um lado para o outro, cai aqui, cai acolá. Ela está aqui, ela está ali, um caindo por cima do outro, cabeça lascada, braço quebrado, barriga rasgada. Pior foi quando começou a chover, trovões, relâmpagos, muita água, sangue correndo na lama. Confundindo-se, os guerreiros agrediam-se, esmurravam-se. Um fuzuê dos diabos. Quando a perna decidiu desaparecer, ouviu-se uma gargalhada medonha, 3 soluços e um arroto. Derrotados, os guerreiros retornaram para casa feridos, alguns em macas, os policiais jurando que ela seria presa ainda naquela noite. Todo o contingente seria acionado, não haveria escapada.
Quando entraram na rua iluminada, as mulheres esperando nas janelas, umas chorando, outras conversando agitadas, parecia uma procissão de desgraçados. O socorro foi logo providenciado. Mesmo no carro da polícia, os mais feridos foram conduzidos para o hospital. Parecia o fim do mundo. Correu um boato na rua que era o início do apocalipse. Era preciso começar a rezar com muito fervor, pois uma multidão de estrelas já se precipitava do céu, e uma legião de mortos vestiu os seus corpos para sair dos túmulos, cobrando promessas aos vivos. As moças choravam, os rapazes corriam para a igreja, queriam se confessar. Teve cabeludo que raspou o cabelo, afrouxou as calças e vestiu o terno. As mulheres cobriam as barriguinhas, encompridavam os vestidos. Mas foi que a agitação cresceu mais ainda, quando já se imaginava que era chegado o momento de dormir sossegado. Os gritos de uma mulher foram escutados, misturados com a pancadaria, voz de homem furioso berrando. De repente, a mulher foi atirada na rua, bateu com a testa no chão, quebrou a cabeça. O homem furioso apareceu com um revólver na mão. Foi logo contando. Chegaram em casa cansado, louco para dormir, e quando entrou no quarto, o que viu? Ao lado da mulher estava deitada a perna cabeluda, morrendo de rir. Perdeu a paciência, puxou a mulher pelos cabelos, esfregou-a na parede. E a perna gargalhava, dava saltos em cima da cama, dançava samba, rumba e frevo. Insatisfeita, ainda deu-lhe um chute na barriga e saiu correndo. Ninguém mais podia se conformar, era mesmo o fim do mundo. Mesmo os mais afoitos não se decidiam a perseguir a malvada. Socorreram, no entanto, a mulher ferida. Vários carros da polícia apareceram para proteger o povo da rua. Os policiais traziam metralhadoras, canhões, revólveres, gás lacrimogêneo e o diabo. Armaram esquemas, trancaram as ruas, esquinas, vielas. Desistiram, porém, quando surgiu a notícia, ninguém sabe quem deu. A perna cabeluda estava pintando o diabo em boa viagem. Então vimos aí ao texto original de Raimundo Carreiro, publicado no Diário de Pernambuco em 1º de fevereiro de 1976. Esta lenda urbana sobre a perna cabeluda, que nós acabamos de ler, nós podemos destacar algumas características da estrutura e dos elementos de um texto ficcional. Vejamos. O foco narrativo está centrado na terceira pessoa. Observe que nós lemos o texto e a narrativa estava sempre na terceira pessoa. E o narrador, ele é onisciente. Ele percebe tudo, ele conta tudo, ele sabe de tudo. Até dos pensamentos, dos personagens, dos desejos. Então, esta característica da estrutura do texto ficcional, na lenda urbana da perna cabeluda. E o personagem é protagonista. Qual é o personagem protagonista? É a própria perna cabeluda. E o discurso direto é utilizado poucas vezes, como no trecho abaixo. A perna cabeluda está em Olinda, disse, esperando a reação do chefe. Logo no início, veja aí que está, entre aspas, reproduzindo fielmente a fala do repórter lá do texto. A lenda urbana, a perna cabeluda, teve tamanha repercussão que foi lançada até em folheto de cordel. Olha aí, 2 publicações do mesmo autor, mas com capas diferentes. A perna cabeluda, autor Guaipuã, autor Guaipuã Vieira. Vejam aí, a perna cabeluda, olha aí a imagem, a xilogravura da perna cabeluda, uma perna bem cabeluda mesmo aí na rua. Literatura de cordel, este é amarelo. Em azul ao lado também de Guaipuã Vieira, já o título é diferente. É a terrível história da perna cabeluda. Prenúncios da besta fera. Olha ali, o subtítulo abaixo, entre parênteses. Prenúncios da besta fera. O retrato, né, da perna cabeluda já é um pouco diferente. Colocaram até um olho, um nariz, boca, dentes. Vejam a perna cabeluda bem diferente do desenho anterior, mas do mesmo autor, Guaipuã Vieira. Então a lenda urbana, a perna fez tanto sucesso no Recife, tamanha repercussão teve que foi lançada também no folheto de cordel, na literatura de cordel. E a lenda urbana recifense ganhou versão em forma de história em quadrinhos, HQ, A Rasteira da Perna Cabeluda.
foi publicada pelas edições Bagaço em 2015, com roteiro de André Balaio e desenhos de Theo Pinheiro. Então vejam bem, então a perna cabeluda, além daquele texto, além da comoção popular que começou a achar que aquele boato era verdadeiro, muita gente viu a perna cabeluda, morria de medo da perna cabeluda, ela foi lançada em literatura de cordel e também em história em quadrinhos. Muito bem, então chegamos ao fim da nossa aula de hoje para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. Estudamos o texto ficcional e, de quebra, como exemplo, vocês conheceram a lenda urbana, a perna cabeluda. Muito obrigado pela sua atenção, o professor Aldo Cunha se despede e até a próxima aula. Tchau, tchau!